Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as informações do Corinthians de hoje. Corinthians que fechou a contratação do volante Alan, que estava no Flamengo, chega para reforçar o Corinthians na temporada 2026. O Corinthians, que volta a campo na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Bragantino na Neoquímica Arena. Antes de trazer aí a jornalista com as informações do Timão, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com notícias atualizadas do Corinthians. Pro Corinthians, uma segunda-feira para digerir a derrota no derby por 1-0 em casa pelo Campeonato Paulista. Memphis Depay usou as redes sociais para se desculpar pelo pênalti perdido na derrota no Clássico. O holandês escreveu: "O lance do pênalti deixa um gosto amargo, porque nunca escorreguei em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu. Mas tudo bem, assumo a responsabilidade e estou de cabeça erguida." A derrota por 1-0 fez o rival Palmeiras já avançar para a fase de mata-mata do Paulistão, enquanto o Corinthians ainda tenta uma vaga. O próximo compromisso pelo Campeonato Estadual é no dia 15 contra o São Bernardo, fora de casa. Nesta segunda-feira, os jogadores se apresentaram no CT Joaquim Grava, fizeram atividades de recuperação física e a boa notícia, depois de um dia que deixa a cabeça do corintiano um pouco mais pesada, chateada, é claro, pela derrota no derby, a boa notícia chegou no fim da segunda-feira. O Timão encaminhou o contrato por empréstimo com o Alan do Flamengo. O rubro-negro aceitou ceder o jogador sem custos, desde que o Timão arque com os salários do volante durante o período de empréstimo. Lembrando que esse vínculo deve ser até o fim de 2026 e o empréstimo deve ser oficializado em breve. O Corinthians, por outro lado, tenta seguir em frente, deixar a derrota no derby para trás e vai se reapresentar nesta terça-feira. O elenco deve voltar a fazer atividades no gramado, terça, no período da manhã. Mas quando a gente acha que as coisas estão engatilhando no Corinthians, vem essa contratação do jogador Zaccaria, que o técnico Dorival Júnior disse na entrevista coletiva após o Clássico que não conhece e não pediu. Tudo bem, vai brigar pelo seu espaço, vai lá fazer a sua história, mas é muito estranho quando o técnico vem a público dizer uma situação dessa. Enfim, estão dizendo que ele é amigo do Depay, já jogou com o Depay, teria sido uma indicação do holandês. Enfim, coisas do futebol. Antes, tem a Lili Nascimento trazendo então reforço no Corinthians. Lili, vamos lá, hein? Chega hoje, pelo menos o Alan do Flamengo, é isso, Lili? Bom dia aí pra você. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Daqui a pouquinho tá chegando, vai desembarcar às 11h30 da manhã. Aí ele vem diretamente aqui pro CT Joaquim Grava, já vai passar por exames médicos, a assinatura de contrato estará à disposição do técnico Dorival Júnior. É um jogador que o Dorival Júnior pediu. Eu estou exaltando isso, né? Porque na coletiva ele falou do Zaccaria, que já eu falo que ele não pediu, ele não indicou, né? Mas que ele vai receber muito bem esse jogador. Mas, ao contrário disso, o Alan, ele pediu sim, né? Falou que queria contar muito com esse jogador, assim como ele havia pedido o Alisson, do São Paulo. Aí o que acontece? Quando o Corinthians faz contato com o Flamengo tenta colocar luvas, bônus, também valor de transferência. E isso aí começou a emperrar a negociação. Por quê? O presidente Osmar Stabile já havia falado para o Marcelo Paz que o Corinthians não teria como desembolsar esse dinheiro. Foi até por isso que o Corinthians desistiu do Alisson, porque não era só cerca de R$1 milhão de transferência, mas tinha bônus, valor para jogar quando fosse jogar contra o São Paulo, enfim. Aí o Corinthians analisou que não valeria a pena. O Alan estava se encaminhando para a mesma coisa. Por isso que a reunião se estendeu um pouco mais, a decisão demorou um pouquinho mais para sair, porque ontem a diretoria ficou o tempo todo
estado ali conversando com os dirigentes do Flamengo, dizendo que não havia possibilidade nenhuma de ter um valor extra para a chegada do Alan, mas que eles assumiriam, né, o salário integralmente do jogador, e assim foi feito. Foi decidido no final da tarde da segunda-feira que o Alan, sim, ficará aqui no Corinthians, 1 ano de empréstimo, com uma possibilidade de compra ao final desse empréstimo, cerca de 12 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos dele. Então, o Corinthians está aguardando a chegada do Alan, né? É um volante, atua mais como um 8 ali, o famoso box-to-box. Era o jogador que o Dorival estava procurando. Não para por aí, porque pelas contas que o Dorival vem pedindo de novas contratações, ainda faltam 2, tá? Isso sem contar com o Zaccaria, mas por enquanto, negócio fechado. O Alan deve chegar daqui a pouquinho aqui. O Zaccaria também a gente aguarda para ver quando o Corinthians vai anunciá-lo oficialmente. Já o Zaccaria não foi indicação e nem pedido do Dorival. A apuração da ESPN é que foi indicação do Memphis Depay, que já na temporada passada pediu a chegada do jogador para o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado não tinha tantas informações sobre o Zaccaria, e aí, aproveitando que o Corinthians estava com o transferban, disse que seria impossível trazê-lo. Mas agora caiu o transferban, conversou com a direção, foi autorizada a chegada do Zaccaria, mesmo não sendo um pedido do treinador, mas o scouting fez toda a análise e ele também é um novo reforço. A gente está aqui aguardando, quem sabe, né, o Alan passe por aqui, converse com a gente, sabe que é difícil, ele ainda não foi nem anunciado, mas daqui a pouquinho está desembarcando no aeroporto de Guarulhos, fica a mais ou menos uns 5 a 7 minutos daqui do CT Joaquim Grava, Bruno. Continua aí na marcação então, Lili, que a gente vai comentar bastante essa história também do Zaccaria, tá? Antes eu queria ouvir dos comentaristas essa expectativa então pelo Alan no Corinthians. Vai ajudar o Dorival? O que você pensa, Jailson? Camisa 5, né? Assim, a Lili falou em relação ali, camisa 8 de segundo volante, mas eu vejo mais o Alan como primeiro volante, é o cara que vai ser aquele cão de guarda, mas tecnicamente, assim, ofensivamente, ele não oferece tanto. Vai ser o cara que pode ser ali o primeiro volante, né? Tendo em vista que muitas vezes o Dorival joga com 3 volantes, ele pode ser aquele primeiro volante ali, por exemplo, revezar uma função com o Ranieri, se for o caso. Mas como 8, como segundo, cara de chegada, não vejo dessa forma. E para ele, assim, profissionalmente eu entendo, porque a torcida do Flamengo também já não morria de amores por ele, pegava no pé muitas vezes, quando ele estava jogando no Maracanã. Então, assim, mudar os ares também talvez seja melhor para o jogador também. Até porque tem uma condição ainda do Martínez, que teve uma lesão no joelho, né? Verdade. Nosso João França confirmou aquela informação de que ele tem uma ruptura no ligamento cruzado anterior. E o Corinthians deve confirmar isso em breve. E até por isso acho que é uma situação que é boa para todo mundo. O Corinthians precisava dessa opção no mercado, já queria, antes mesmo da situação do Martínez, e ainda com essa lesão que parece ser séria, acaba impactando ainda mais. Para o jogador é positivo porque na temporada passada, ainda nessa mescla de temporada, ele jogou um tempo com o Fluminense, mas na reta final da temporada passada, o último jogo dele foi em 21 de setembro. Então ele é uma opção que acabou deixando de ser utilizado. Jailson falava também da cobrança da torcida. Então, para ele ficar nesse cenário no Flamengo, acho que tem uma perspectiva melhor no Corinthians, que precisava ir numa situação que não paga valor de transferência, dentro da política ali de contratação do Corinthians. Então, a meu ver, acho que não chega para ser titular, mas é uma peça no elenco que o Corinthians buscava. Então, acho que todo mundo sai ganhando com essa transferência. Então, a Lili já fala mais pra gente dessa história e também, claro, do Zaccaria, que é curiosa também essa chegada com a indicação do Memphis, né, Dom? Essa daí pegou legal. Isso é um pouco... Até porque o Dorival, quando fala na coletiva, ele claramente ficou um pouco desconfortável em relação a isso. E aí até preocupa quando é uma indicação. O que dá certo com, assim, acho que tranquilidade do processo é quando a Lili fala que teve aprovação do scout. A ver, um jogador que surgiu de forma promissora na Holanda, mas nunca teve destaque quando jogou em clubes maiores. O melhor momento da carreira dele foi no Utrecht, um clube menor do futebol holandês. É um meia que pode jogar pelo lado, é um cara mais criativo, mas a ver, assim, porque a situação de fato foi muito surpreendente do processo de contratação dele. Porque os jogadores, eles são, claro, indicados, mas muitas vezes por empresários, né, por pessoas, obviamente, da comissão técnica, do scout, mas é difícil a gente ouvir que é de parte de um jogador. Contrata meu parceiro aí. Tá no mercado. Tá no mercado, pô. Jogou comigo quando eu era da base, pá, contrata aí, pô. Vamos discutir esse assunto mais pra frente, tá? Porque Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a chegada do Alan no Corinthians. Chega como um novo reforço da temporada
2026. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Corinthians. E uma notícia nada boa, né, pessoal? Tá aí na matéria. Com lesão no joelho, José Martínez não deve jogar pelo Corinthians em 2026. A questão é que ele nem jogou ainda. A questão é que ele nem jogou porque o Corinthians se reapresentou. Ele não se reapresentou. Só depois de mais de um mês que ele veio se reapresentar e se reapresentou lesionado, pessoal. Olha só, não deve jogar esse ano porque ele se lesionou, mas se lesionou aonde se não teve jogo? Pode ver que ele estava jogando pelada lá e se machucou jogando pelada. Que coisa, hein? É, rapaz, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance.